Amém, amados. Vamos para mais uma pergunta. A pergunta foi, o que a Bíblia tem a dizer a respeito dos 7 pecados capitais? Isso é um tema curioso, né? Porque tem até um filme, né? 7 Pecados Capitais, ou Seven, do antigo filme do Brad Pitt e do Morgan Freeman, muito bom, suspense muito bom por sinal. Mas lá, então, trata-se a respeito de 7 pecados capitais. Agora, da onde veio isso? Bom, a Igreja Católica, ela definiu, através dos vícios ou dos comportamentos humanos mais perigosos, ela definiu 7 entre eles, que seriam então os mais complicados, que seriam a gula, a avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e soberba, né? E cada um deles tem a sua força, né? O seu poder espiritual, por assim dizer. Né? A avareza, amor ao dinheiro, a gula, né? A pessoa que não se controla e ela alimenta a sua carne, né? A soberba, se achar mais do que os outros, e assim vai, né? Não vou explicar um a um aqui, mas são estes 7 pecados. Bom, agora, a Bíblia fala a respeito destes 7 pecados? Vou dizer algo para vocês, a Bíblia fala não só desses 7, mas a Bíblia fala de muitos outros 7. Se você abrir comigo, por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, vai estar o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui é uma menção de pecados que a Bíblia entende que quem vive nessa prática e não quer se arrepender e vive nisso, provavelmente eles não herdarão o reino dos céus. Agora, será que existe algum versículo bíblico que fala a respeito de 7? Olha só, lá em Provérbios, capítulo 6, verso 16, olha que curioso. Provérbios 6, 16. Ele vai dizer o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Bom, então existe, né, 7 coisas que Deus ele não gosta mesmo. Será que são 7 do pecados capitais? Bom, vamos continuar lendo do verso 17 em diante. Quais são estes 7? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Eu termino aqui. Então são 7 que Deus abomina, mas você vê, não estão, nenhum deles são dos 7 pecados capitais ou algo que a gente estava estudando um pouquinho antes. Agora, então, amados, eu acho válido a gente observar os 7 pecados capitais, mas não achar que só existem esses pecados capitais. Existem muitos outros pecados, amém? Existe, né, idolatria, que é um pecado. Existe você ser soberbo, né? Até tá nos 7 pecados capitais, mas você se sentir que não é dependente de Deus. Existem muitos outros, o falso testemunho, muitos outros pecados. E todos esses pecados, independente dos 7, todos os pecados, eles vão nos levar a uma vida de condenação se não existir o arrependimento. Olha o que diz em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos eles pecaram. Aqui fala que o pecado veio por um homem. Que homem é esse? Adão. O pecado original que Adão cometeu no jardim do Éden, quando ele comeu do fruto dado por sua mulher, ele então abriu o pecado para a vida humana. E veio a morte. Adão, ele estava num lugar onde não era contado o tempo, onde ele vivia na eternidade. No momento que ele pecou, então, passou a contar o tempo.
Então, por consequência, a morte veio. E eu vou dizer que o pecado, ele não traz simplesmente uma morte física, mas ele traz uma morte espiritual. O pecado acaba com sonhos, acaba com casamentos, acabam com histórias, acabam com saúde, e assim vai, né? E o pecado, ele é algo muito ruim. Agora, talvez uma pergunta que você se faça é assim: será que existe algum pecado que é imperdoável? Algo que Deus não perdoa? Algo que Deus, ele não perdoa? Bom, existe um pecado que é chamado, existe um pecado na Bíblia que é chamado de pecado imperdoável. Isso está em Lucas, capítulo 12, verso 10, que diz assim: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Falar de Jesus, né? Enfim, se falar de homens, né? Será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Aquele que vive numa blasfêmia, proferindo palavras contra o Espírito Santo, contra Jesus divino ou contra a Deus Criador, e ir contra e viver uma vida contra, esse é um pecado imperdoável, porque eles chamam que é um pecado de morte. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 16, fala assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, e não estou dizendo que se deva orar por este. Olha só, então aquele que vive na... Olha como é perigoso você falar mal do Espírito Santo, você falar mal de Deus. Isso é algo que a Bíblia condena como um pecado que é imperdoável. Claro, se você é neófito, ou seja, a pessoa não conhece a Jesus, ela nunca ouviu falar, ela veio de uma religião que jamais ouviu falar, então ela não, enfim, ela não tem um mínimo de conhecimento nenhum. Então, de repente, né, pelo fato de não conhecer, pode ser que haja o perdão, eu creio que sim. Muitos de nós, às vezes, né, questionamos a Deus, dizendo, ah, Deus não existe, algo assim. Tudo bem, mas uma vez que você conhece, você passa a blasfemar, para paralisar, para parar o mover de Deus, ou para levar outras pessoas a adorarem a outras entidades que não seja o Criador, a palavra de Deus diz que não existe perdão. Porém, lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo o resto de pecados, se você confessar, aceitou a Jesus como seu Senhor, confessar a Ele e se arrepender, então você está perdoado desses pecados. Quer ver um exemplo? De repente, se a pessoa, ela, por algum motivo, cometeu um assassinato, mas ela se arrependeu depois disso e ela confessou a Jesus como seu Senhor. Não estou dizendo que ela não será presa ou não será condenada, mas aos olhos de Deus ela sim poderá entrar no reino de Deus, porque ela se arrependeu e ela mudou a sua atitude. Queridos, arrependimento significa mudança de atitude. Agora, tome cuidado. Vocês que talvez tinham a prática de falar mal do Espírito Santo, de duvidar de Deus, duvidar do poder de Deus, tome muito cuidado com isso, porque isso é algo que pode trazer grandes consequências. Mas Deus, Ele é maravilhoso, amados, e Ele nos dá muitas e muitas chances para que eu e você o aceitemos, para que eu e você o entendamos. Não veja Deus como um ser que está em cima de uma nuvem com um raio na mão, esperando alguém fazer algo errado para jogar este raio e matar essa pessoa, ou um pai que quer crucificar, ou um pai que quer apenas corrigir e bater no seu filho. Não, amados. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus de paz, amém? Deus perdoa. É claro que Deus também corrige, obviamente. Qual pai que não corrige seu filho, não é isso? Mas aqui eu quero chamar a sua atenção de alguns pontos, para finalizar a questão aqui dessa pergunta. Primeiro, os pecados capitais, né, definidos pela Igreja Católica, são apenas alguns de muitos que existem. E todos os pecados nós temos que ficar atentos a eles. Amém? Mas Jesus, o sangue de Jesus, ele purifica uma multidão de pecados. Pecado perdoado é pecado esquecido por Deus. A única coisa que nós temos sim
que ficar atentos ao pecado imperdoável de blasfemar contra o Espírito. E isso é um pecado complicado, não é? Que isso ofende a Deus. Se você diz para Deus que você é melhor que Deus está errado e que o poder de Deus não é suficiente. Então, aqueles que hoje, por assim dizer, talvez adoram a Satanás e o seguem, eles blasfemam muitas vezes contra o Espírito. E não sou eu, mas Deus irá julgá-los, se eles blasfemaram contra o Espírito ou não. De repente alguém blasfemou contra o Espírito porque nunca foi apresentado o Evangelho. Eu não sei, somente Deus pode julgar, amém? Não somos nós que vamos julgar. Mas eu e você que conhecemos a palavra, não duvidemos do poder de Deus nem do amor de Deus. Amém? Espero ter respondido a pergunta dos 7 pecados capitais. Estamos aí. Se você tem uma pergunta, se você quer saber de algo, mande a sua pergunta, fale conosco, que nós, da melhor maneira que nós pudermos, na nossa limitação humana e na permissão de Deus, vamos responder para você da melhor maneira possível. Amém? Fiquem nessa força, fiquem nessa paz, que Deus te acompanhe, em nome de Jesus.